Pronto? Pronto. Vamos começar, então? Para as meninas. Só está faltando. Ana, esse daqui deu problema. Nesse daqui que a gente não estava conseguindo gravar, passamos por um outro Meet. Helena. Bom, eu vou. Já coloquei aqui as coisas pra gente. Vou fechar aqui. Vou abrir o mapa. Deixa eu ver. Pronto. Já mandei e-mail. Vou sair daqui. Tá. Ok? Vamos lá, então? Vamos lá, então. A Helena, chegou nele, chegou a Ariana. Só tá faltando a Ana agora. Vou fechar aqui. Ana? Agora deu tudo certo. Agora tá gravando, tá tudo ok. Bom, então nós vamos começar. Esse é uma das últimas atividades do nosso projeto, e como a Vânia já disse, era um projeto todo presencial, mas nós tivemos que fazer várias adaptações, né? Então a gente teve as oficinas da Cássia Xavier, de fotografia, e essa nossa agora, que seria um passeio, né? Seria uma visita pela cidade de Avaré, e que, infelizmente, por conta da pandemia, não é possível. Então, nós adaptamos, né? Então, nós vamos fazer tipo uma aula, não é a mesma coisa, mas vai ser bastante interessante, inclusive para as pessoas que não poderiam estar aqui, né, pessoalmente, está conseguindo fazer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Val, deixa eu só fazer uma pequena introdução do sim, projeto. claro. Pode falar. Então, boa tarde para todo mundo que está aí com a gente agora e quem vai assistir depois, né? Essa atividade a gente está chamando de Encontro Virtual sobre Patrimônio Cultural de Avaré. Ela faz parte do projeto Avaré, Memórias de uma Cidade, que foi um projeto selecionado em nível nacional o ano passado pela Funarte. Para quem não conhece, a Funarte é a Fundação Nacional das Artes, é uma entidade que faz parte do governo federal, que é responsável por fomentar as artes em todo o território nacional. A música, a dança, o teatro e as artes integradas. O nosso projeto ele foi premiado na categoria Artes Integradas, que misturava a fotografia com o patrimônio cultural. Então, como a gente já tinha conversado um pouquinho, o projeto era para ser todo presencial, né? Ele foi escrito ano passado, em meados de agosto, e naquela época ninguém sonhava com o vírus, Covid. Então, ele tinha algumas ações que fazia parte a oficina de fotografia, que era para as pessoas terem noções de como fotografar, enquadramento, um pouco da história da fotografia. A gente ia fazendo um parceiro, que seria o Instituto Federal de São Paulo, do campus Avaré.
E aí, no mês de março, teve a pandemia e a gente teve que cancelar as atividades. Então, nós migramos para o formato online, que foi tanto a oficina de fotografia e também a oficina de fotografia Lambi Lambi. Porque a ideia era que nós finalizássemos o projeto no Horto Florestal de Avaré. E lá a gente ia ter uma oficina mostrando como funcionava, como trabalhavam os fotógrafos Lambi Lambi antigamente. E a gente também ia ter, nessas visitas mediadas, a gente ia usar todo o conhecimento que foi aplicado durante a oficina de fotografia. Então, a gente ia fazer uma visita mediada pelo centro da cidade, depois na antiga estação ferroviária de Avaré, e depois no Horto Florestal, né? Por isso que tinha as oficinas. Como a gente não pôde fazer isso por conta da pandemia, a gente está fazendo esse encontro agora, que é a finalização do projeto. A gente trocou a ordem das atividades e a gente vai mostrar para vocês através de mapas e também discutir um pouco essa questão do patrimônio junto com a fotografia e como que a gente pode pensar o patrimônio na nossa cidade. Essa oficina é voltada para os moradores de Avaré, mas isso não quer dizer que o conteúdo que está sendo aplicado aqui ele pode ser utilizado em qualquer lugar, porque se discutir o patrimônio cultural faz parte do nosso redescobrimento de como redescobrir a cidade que a gente vive, né? A gente está dentro do nosso cotidiano, a gente fica numa correria danada, passa despercebido por diversos locais e a gente deixa de refletir sobre o assunto, né? Então, essa questão do patrimônio ela é muito importante porque tem essa questão do pertencimento. Essa cidade é minha e eu preciso cuidar dela. De que forma eu faço isso? Conhecendo a nossa história. Então, isso é super importante. Esqueci de me apresentar, eu sou a Vânia Feitosa, faço parte da equipe, né? Esse projeto tem 3 pessoas, que sou eu sou de Jundiaí, sou produtora cultural, e há alguns anos, cerca de 7 anos, eu venho desenvolvendo algumas atividades relacionadas ao patrimônio cultural e à cultura. A Valdirene Silva, que é quem está fazendo essa atividade junto comigo hoje, ela vai se apresentar. E tem também a Cássia Xavier, que é fotógrafa, inclusive fotógrafa Lambi Lambi, pesquisa sobre o assunto. Ela fez, inclusive, as 2 atividades do projeto, tá? Então é isso. Agora eu vou passar para a Val. E aí tem o momento da apresentação que eu vou falar também. Eu também preparei uma apresentação para vocês. Eu gostaria de pedir que vocês deixassem os microfones desligados. A câmera, se vocês quiserem deixar desligada, tudo bem. Se não, pode deixar. E é isso. Tem o chat aqui do lado, se vocês quiserem mandar perguntas. Senão a gente responde no final mesmo. Tá bom? Obrigada, gente. Val, é com você. Bom, gente, boa tarde. Obrigada pela paciência de vocês com os nossos problemas técnicos aqui. Então, a gente vai começar efetivamente essa atividade. Como a Vânia disse, a questão do patrimônio, ela não é de um lugar, né? Ela é universal. O que a gente discute aqui, as pessoas estão discutindo lá nos Estados Unidos, estão discutindo na Europa. Minha câmera está travada? Deve ser a conexão, amiga. Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa aqui. Iniciar ela. Se não deixa, Val, já vai ter que entrar na apresentação mesmo. Se for dar trabalho, vamos manter assim, para dar continuidade, tá? Tá bom. Então, quando a gente está falando da questão do patrimônio, é uma questão universal mesmo, com poucas ligações, né, diferenciações culturais, né, de lugar, mas a gente está falando muito de uma coisa bastante parecida, que tem a ver a preservação para as pessoas, e as pessoas são sempre as mesmas, né, o ser humano não muda. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do patrimônio ferroviário, a importância do patrimônio ferroviário para a cidade, né? E ver um pouco sobre essa história de como as cidades, principalmente as cidades do Oeste Paulista,
elas são cidades que... Tem alguém tentando entrar, será? Acho que não. São cidades que são muito parecidas no seu modo de conformação e de crescimento e desenvolvimento, por conta do alcance da malha ferroviária. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui para vocês, rápida não, apresentação, que mostrando através um pouquinho sobre os mapas, e depois eu vou entrar no Google Street para a gente ver as ruas. Deixa eu preparar aqui. Só um minutinho, gente. Então, toda a conformação do Oeste Paulista, de cidades, não só de Oeste Paulista, mas inclusive as cidades de Jundiaí, Campinas, que são cidades que não estão dentro do Oeste Paulista, né, considerada a nova fronteira do estado, mas também tem uma conformação muito importante por causa da ferrovia. Então, deixa eu apresentar. Então, esses conceitos que eu vou apresentar aqui para vocês bastante comum para a nossa região, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Paraná, né? Esse é um trabalho que foi feito para uma disciplina de urbanismo, que a gente estava estudando justamente a questão da conformação da cidade. A gente vai ver que Avaré é uma cidade que foi fundada, né, em 1864, mais ou menos. Ela foi levada em categoria de vila, e em 96 ela estava recebendo a primeira estação ferroviária. Então, a estação ferroviária ela se encontra aqui já em 1916, né, que essa é Val, não está aparecendo. Não? Não. Ué? Parar a apresentação. Vou apresentar de novo. Apareceu? Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo a tela, Val. Só a tela. Val, coloca para apresentar de novo e aí vai ficar tudo preto. Aí você não vai ver o pessoal, você vai ver só o seu trabalho. Aí a gente fala para você se tá aparecendo. Coloca de novo. Veja agora se vai aparecer. Isso! Uhul! Apareceu? Eita! Ei. Agora coloca o modo de apresentação em tela cheia. Apareceu? Agora tá. Bom, esse é um trabalho que ele foi feito numa disciplina de urbanismo, e eu achei muito pertinente trazer para vocês, justamente na questão da gente falar da história da cidade, né? E uma coisa que chama bastante atenção é que a cidade ela é toda quadriculada, né, os bloquinhos, e isso aconteceu, as primeiras plantas que a gente tem da cidade são justamente depois da ferrovia, que a ferrovia chegou. Principalmente, por exemplo, essa planta aqui, ela foi feita pela São Paulo Railway Co., né, que virou FEPASA, e ela foi feita toda assim quadradinha. E a gente vê a estrada de ferro passando por aqui, né? E a gente sabe que em todas as cidades do Oeste Paulista, entre 1870 até mais ou menos 1920, elas receberam
estações ferroviárias e a linha de trem. E onde a linha de trem passou, a cidade se desenvolveu, né? Cresceu, foi toda loteada, quadradinha, desse jeito. Aqui a gente vê as curvas de níveis, que são o relevo, né, da cidade, que não foi muito, digamos assim, respeitado, né, porque a gente viu que eles só traçaram os quadradinhos aqui dos quarteirões e vamos embora. Tanto que, por exemplo, bem aqui no meio, isso daqui, onde eu estou passando o mouse aqui, é um rio que passa, que ele foi simplesmente canalizado, e quando chove, toda a água da cidade vai para esse lugar e enche a cidade. Então, a gente tem aqui o mercado, que é bem próximo, né, da estação ferroviária aqui, e a gente vê que toda a cidade ela cresceu depois né, em sentido ao centro, pela estação ferroviária. A gente... essas plantas, elas foram levantadas... Peraí, gente. Peraí. Gente, só um minutinho, desculpa. Elas foram levantadas, e esse praticamente é um loteamento, né? A cidade ela foi loteada e ela foi colocada com nomes dos estados brasileiros. E essa pessoa que loteou, a gente não sabe quem é, a gente não sabe se é um topógrafo que veio aqui, que os donos da cidade, né, os donos dessa área, vem aqui e faz esse loteamento para a gente. Não sabemos, pode ter, inclusive, ter sido um intendente da própria ferrovia, né, que fez isso. Então, hoje, a gente tem todo esse centro da cidade, com essas ruas chamadas Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal. Então, todo o centro né, tem essa homenagem às cidades. Essa planta, que é uma planta de 1930, de um topógrafo profissional, a gente pode ver aqui a estrada de ferro, desse lado, já com um loteamento, do outro lado da estrada de ferro e do rio, tem um rio aqui, o Rio Lajeado, e a cidade crescendo para o lado de lá, né, para o sentido sul, com o mesmo formato, quadriculado, né? E aí a gente pergunta, por que esse formato de grade? Porque era mais fácil de medir, mais fácil de cobrar imposto, né? Cobrar IPTU. Desde aquela época as pessoas, né, estão sempre pensando em ganhar dinheiro. Esse sentido de grelha a gente vai ver em todas as cidades saindo de São Paulo em direção ao Oeste Paulista ou em direção ao Norte, como é Araraquara, São Carlos, a gente vai ver toda a cidade vai ter essa conformação. Porque é um modo capitalista, né, de fazer a cidade, é um modo americano. As cidades americanas do meio oeste, elas são todas assim. Inclusive, a gente tem um pessoal que faz essa comparação, né? A gente tem aqui a estação, né, isso aqui é um detalhe daquele mapa. Aqui a gente tem a estação, a primeira estação ferroviária. A gente vê aqui que tem alguns desvios da estrada de ferro, que é justamente onde existiam barracões. Porque toda essa região aqui em volta da estação, ela não era simplesmente uma região, era uma indústria. Então, os barracões de café, de algodão, que a Varé produziu muito algodão até os anos 40, e café principalmente, né? Vai ter a indústria ferroviária e a indústria algodoeira e cafeeira toda aqui nessa região, né? Então a gente vai ver os principais galpões, né? As indústrias de mecânica toda nessa região.
Esse aqui já é um mapa mais novo, né, dos anos 40, e mostrando também, ó, a estação, os desvios da estação. Nós vamos ver essa parte aqui lá no Street View, como faz todo sentido da gente pensar, né, que a estrada de ferro, ela incentivava todas todo o modo de desenvolvimento capitalista, né, que a gente ainda hoje tem, né? E aqui do outro lado da cidade já começaram a aparecer também os loteamentos quadradinhos, né? É o mapa urbano dos anos 40. Então, a cidade cresceu toda quadrada, toda em grade. Hoje é um problema muito sério para a gente isso daqui, porque como a cidade ela é toda ortogonal, né, toda quadradinha, ela, quando chove, né, a gente está aqui na parte alta da cidade, aqui na parte baixa, quando chove, a água vai com muita rapidez para os rios e transborda. E nós não temos as galerias subterrâneas de água de chuva, né, água pluvial. Então, a maioria das cidades, nós temos enchente por causa disso. Né? Os rios foram, ninguém se ligou, né, de que uma hora isso daqui não ia dar certo. A estrada de ferro Sorocabana, que foi a primeira estrada de ferro que passou por aqui, a Vânia vai falar um pouco mais sobre as estradas de ferro. A estrada de ferro ela tem a questão que tinha a Paulista, a Ituana, várias estradas. E a nossa, esse ramal que veio para cá, era o ramal da Sorocabana, a estrada de ferro Sorocabana, que depois passou a se chamar FEPASA como um todo, né, porque o governo federal encampou. Então, nos anos 20, a estrada de ferro ela já tinha saído lá de São Paulo e saído aqui de São Paulo, vindo para Sorocaba, Tietê, Botucatu, Itatinga, Avaré, e seguia para o Paraná. Né? Depois teve um outro ramal que seguia lá para o Mato Grosso, né? Chegando até Santa Fé do Sul. Outros ramais saíam, então a gente tinha uma rede ferroviária gigante, né? Então aqui dá para ter uma ideia, né, onde todo o ramal e as cidades que eram, digamos assim, servidas, né, pela ferrovia, saindo aqui de São Paulo. Saindo de Santos, né? Santos indo para São Paulo, e São Paulo fazia a bifurcação, né, com dois grandes ramais. E cada ramal tinha digamos assim, um dono, né? Depois que a FEPASA encampou e uniu tudo. Aqui, então, a gente vê Avaré. Avaré é uma cidade que ela era considerada boca de sertão, né? Que é tipo a entrada do sertão, era a última cidade antes de ir para o mato selvagem cheio de índio, mesmo em 1894, né? Andrada e Silva, que foi um grande produtor de café, um bairro rural, hoje é bem distante de Avaré, fica a uns quase 100 quilômetros de Avaré. Itatinga, que é uma cidadezinha muito pequenininha, Botucatu, que era uma linha de baldeação, inclusive, e até Cerqueira César. Isso em 1898, quando o ramal chegou até em Avaré. Então, veio primeiro em Andrade Silva, 2 anos depois Avaré, e depois se estendeu até Cerqueira César. Então, foi todas essas cidades, né, menos Andrade Silva, que continuou um bairro rural, não se desenvolveu como as outras cidades, né? Então, mesmo Barra Grande, que também era um outro bairro rural daqui de Avaré, se desenvolveu bastante. Aqui em 1945, a FEPASA, ainda sorocabana, né, ela vai fazer um mapa de Avaré, com uma Avaré já bem grande, né, assim, toda
em forma de grelha, toda quadriculadinha mesmo, mostrando como a Avaré era importante, né, para a estrada de ferro. A Vânia vai falar um pouco sobre a questão dos hortos florestais, né? Aqui, hoje, é a cidade de Avaré, e nós tínhamos aqui, bem ao lado da floresta de Avaré, um horto, que o horto, a Vânia vai explicar, que eles forneciam madeira para dormentes e para as caldeiras a vapor, né? Então, ficava bem próximo, porque aqui ficava a nossa... Aqui ficava a nossa estaçãozinha, né? Estação antiga, que a gente chama, e o horto ficava aqui, então era bem próximo. Bom, gente, aí daqui nós vamos para o Google Earth. Google Maps. Entrou aí para vocês? O centro da cidade? Entrou sim, Val. Beleza. Então, o que eu mostrei para vocês no mapa, a gente está vendo aqui. Então, essa é a cidade de Avaré. A gente consegue ver que essa é a parte central da cidade aqui. Então, mesmo que a gente não conheça Avaré, que é o caso da Eliana, né, Eliana? Mas vai conhecer uma hora e vai ver que toda cidade do interior que a gente for andar vai ser essa conformação, né? O horto florestal aqui, né? Essa é a nossa a floresta, uma floresta de conservação. Hoje é uma floresta municipal. Fala. Para mim está aparecendo um mapa, Antônio, está escrito Antônio Gomes de Amorim, é isso mesmo? De 1896, 1897. Não. Peraí. Mas para alguém está aparecendo, gente? Só o mapa? Agora saiu, tá? Eu achei que era esse mapa que ela estava se referindo. Não. Aqui, ó. Tá na tela do PowerPoint ainda. Só que tá sem a apresentação. Ali mesmo. Conseguem ver agora? Não. Tá, eu vou parar essa apresentação e começar a outra. Veja se vocês estão vendo agora. Apareceu? Sim, professora! Eba, gente, tá parecendo uma sessão espírita. Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo agora? Ai, desculpa. Ai. Bom, então, aqui está a Avaré, gente, a gente vendo como se nós fôssemos passarinhos, olhando aqui para esse centro, e esse centro da cidade, na verdade, é a cidade toda aqui. Então, se a gente for ver mais de longinho, né, ver aqui que ela cresceu um pouco mais, né? O centro estava aqui, né, esse centro aqui, e hoje ela cresceu bastante para os outros lados, e isso também tem a ver com a ferrovia, né? E que eu já vou explicar um pouquinho. Bom, a gente estava vendo aquele mapa, e aquele mapa estávamos vendo essa região aqui, ó. Antiga estação ferroviária de Avaré, o Horto Florestal de Avaré, que é uma unidade de conservação, era uma floresta estadual, hoje é uma floresta municipal. E a Vânia vai falar um pouco sobre o horto, né, que é aqui onde está essa grande construção, aqui ficava o horto, propriamente dito, que era uma plantação de eucaliptos que servia, né, para as ferrovias, para abastecer as ferrovias. Bom, estou mostrando aqui do alto para vocês verem que realmente os mapas não estavam mentindo, né? Toda essa conformação ortogonal da cidade inteira, os outros bairros que foram surgindo também, essa parte aqui de cima, aqui do lado, no caminho indo para São Paulo, tudo né, não fugiu da traçado quadriculado, né? E aí a gente desce um pouquinho.
para ver que, margeando aqui o Horto Florestal de Avaré, tinha a estrada de trem. Né? Hoje ela estaria dentro da cidade, mas na época não, ela ficava no arrabalde da cidade, né, na periferia da cidade, seguindo o leito do rio Lajeado. Vamos lá dar uma olhada? Vou lá aqui o nosso homenzinho. Bom, descemos aqui na rua da estação. A estação ferroviária de Avaré, a primeira, de 1898, ela foi ampliada. Essa daqui é de 1939. Era uma estação bastante grande e moderna para a época. Muito grande, moderna. Na época, ela seguia, inclusive aqui, era fechada, né, para as pessoas não entrarem na linha sem ter um ticket. E o leito do trem era essa avenida aqui, que hoje é a Avenida Major Rangel. Então, a gente daqui dá para ver, né, a estação. É uma estação tomada pelo patrimônio estadual, e ela também tem proteção do patrimônio federal. O IPHAN, como ela faz parte do acervo ferroviário, o IPHAN também dá proteção. Não é tombado, mas, digamos assim, tem o selo de proteção do IPHAN. Hoje essa avenida é uma avenida dupla. Na época, o trem passava nessa parte aqui, era o leito da ferrovia. Aqui, tudo isso pertencia à ferrovia, mas fazia parte, não era o leito, né? Então, o trem vinha por aqui, fazia o desvio para... Vocês podem ver a plataforma. Essa estação nossa, ela está abandonada, né? Tinha gente morando dentro dela, ela está toda pichada, foi fechada depois, que a pessoa estava querendo reformar para morar lá, fazer a casa dela. Só que nem sempre ela teve assim, logo depois que ela foi desativada, né, em 56, 57, ela foi escola, ela foi órgão público, e desde os anos 90, ela caiu nesse estado de praticamente ruína, né, que ela está. Em volta dela, a gente tem quatro casas, que eram as casas dos superintendentes mais graduados. E, olha, gente, como pode não estacionar onde? Eram 4 casas dos engenheiros, dos superintendentes. E a gente vai entrar na parte da área dos galpões industriais. Esse daqui é bastante importante, porque faz parte do complexo de indústria dos Matarazzo, das indústrias reunidas Matarazzo. Era tão importante que tinha um ramal de entrada de trem aqui. Então, o trem tinha um desvio que os vagões entravam aqui para serem abastecidos, né, pela algodoeira. Então, o trem vinha, o vagão entrava aqui, né, saía, e depois engatava de novo na ferrovia e partia. Então, era bastante importante, né, e graças a Deus ainda está em pé, um pouco descaracterizado. Hoje funciona um colégio aqui. E toda a região, a gente vai ver que é uma região de galpões industriais, alguns em pé, outros não, outros descaracterizados, e muitas casas operárias, porque
aqui era onde era a área industrial da cidade. Quando a gente pensa em ferrovia, a gente fala assim, olha, é um transporte de pessoas, né? Mas não, era um transporte de carga, e transporte de carga é importante, né? Então a gente vê umas casinhas, por exemplo, essa casa que ela já não existe mais, porque esse Google aqui é de 2017. Essa casa ela já foi demolida, por exemplo. Então a gente tem um conjunto de casinhas geminadas, né, que muitos faziam para alugar, outros compravam assim mesmo, né? Então a gente vai ter essa região toda de casas muito simples, né, sem recuo, e é um lugar que nos anos 60, logo depois de ter da estação ter saído daqui, foi construído um fórum do Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto importante para a história da arquitetura. Esse fórum ele é um fórum de tem outros iguais em outras cidades, né, que a gente chama de modelo padrão, e ele trouxe um pouco de vida para essa região, apesar de ser fórum, né, as pessoas vinham muito aqui. Há 4 anos atrás, o fórum saiu daqui, e aqui ficou só o arquivo. Então, essa região ficou mais abandonada ainda, né? Porque não tem mais nada que traga essas pessoas para essa região. Então, hoje, apesar da gente ter o colégio aqui do lado da estação, a gente vê que, por exemplo, tem muita invasão de terreno, né? Por exemplo, aqui é um terreno da FEPASA que foi invadido e hoje é um ferro velho. Essa casa ela tá totalmente abandonada, digamos assim, que é uma casa que dá para usar bem ainda. Todo esse conjunto de galpões está vazio, né? Galpões Art Deco, galpões dos anos 30, né? Que aqui funcionou a indústria de ferramentas e de metais. Meu pai, inclusive, chegou a trabalhar nessa empresa, a Delport. Então, a gente vê que toda essa região, né, olha, os galpões, ela foi muito operária, né? E hoje ela está bem degradada por conta de que esse lugar não chama mais atenção, né, das pessoas. Não tem nada aqui que faça as pessoas andarem, né, por essa região. Então, por exemplo, a gente tem essa rua toda aqui de galpões. Hoje esse galpão ele está. Deixa eu dar uma olhada. Ai, perdão. Esse galpão ele está sendo usado por uma equipe de arquitetos que fizeram um escritório lá, que é uma coisa bastante interessante, né? Mas olha que interessante que a tipologia, né, a fachada dos galpões que a gente vê. Então, é uma região bastante antiga de Avaré, que inclusive, uma cidade, um bairro que foi muito valorizado, as pessoas gostavam de morar aqui, pela proximidade da estação, né? A estação era um polo de atração para elas. E essa estação ela foi desativada. Por quê? Houve uma retificação na linha a partir de Botucatu e a estação que era desse lado da cidade passou a ser do outro lado da cidade, na Zona Sul. E aqui virou uma ferrovia, digamos, uma rua, né? Os trilhos foram retirados e essa estação ela foi sendo usada para outra coisa.
E a gente pode ver, vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Aqui, estação ferroviária antiga. E aqui, a estação ferroviária nova. Ou seja, aqui onde a estação ferroviária estava e se desenvolveu a cidade toda, né, da cidade para cá, quando, em 59, a estação ferroviária Avaré Nova veio para cá, ela também desenvolveu toda essa região. Esse pedaço aqui era mato, não tinha nada. E foi, inclusive, saiu no jornal, por que mandar a estação para o outro lado, onde só tem mato? Né? Ninguém percebe isso e tal. E a estação realmente foi para trazer bastante, foi para trazer desenvolvimento mesmo para essa região. Então, a Avaré Nova, assim como a Avaré, a estaçãozinha antiga, ela veio para fazer isso aqui tudo crescer. Né? A Avaré, a estação nova, ela está num estado, vou passar ela aqui para vocês. Aqui são os balcões. Tá. Ela está. É uma estação muito grande, né? Recebia trens que iam para o Mato Grosso e Paraná. Então, a gente tem uma grande plataforma, recebia muito trem de carga, e hoje ela está totalmente abandonada, inclusive destelhada, né? Nós não... Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Não vamos conseguir entrar. Ela não... Acho que vai conseguir sim. Não vai conseguir. E foi, inclusive, invadida, né? Foi bastante... A partir de 99, que o trem parou de correr aqui, toda essa região ficou muito degradada. O galpão ao lado, ele serve de um depósito de reciclagem. Isso. Aqui, essa rua, no final, a hora que morrer é dar em frente onde eu moro. Eu moro bem aí. Ah, é? É. Ó, aqui desse lado tem eu vou lá do outro lado, sim. Deixa eu só ver, mostrar esse pedaço aqui, que era onde ficavam as oficinas da FEPASA, né? São os galpões gigantes, estão fechados, estão lacrados, e de vez em quando o pessoal vai e arromba. Essa parte aqui foi calçada há pouco tempo, então nós não vamos conseguir ir por aí. Mas a gente pode ir para outro lugar. Peraí. Deixa eu passar aqui. Deixa eu pegar o... Vou voltar lá e mostrar para vocês aqui, ó. É aqui, né, o galpão, que eles fazem reciclagem agora. Continua, porque tinha pegado fogo. Eles continuam usando. Continuam. Também era um galpão da FEPASA também. Aqui, ó. É aí mesmo, esse mesmo. Esse mesmo, né? Hoje tem um túnel que passa aqui por baixo. Então, era um complexo gigante, um complexo muito maior do que aquele que a gente tinha lá embaixo, né? Só o complexo, assim, a gente falando só da estação, né? Com os anexos da estação. Esse galpão hoje é bastante... Ele foi utilizado como separação de reciclagem, né? É uma ONG, se não me engano, e então fica bem próximo, a estação está aqui, e fica esse galpão aqui. Tinha pegado fogo, acho que há 2 anos atrás, mas acho que recuperou, né?
Aqui ainda ficam umas antigas Eles casas. continuam usando mesmo destelhado, mesmo É, ninguém arrumou, ninguém fez nada e eles continuam usando da mesma forma. oh meu Deus. Aqui são as casas, né, dos funcionários. Desse lado, se não me engano, são 8 casas. E do outro lado da estação, mais, se não me engano, são 15 casas. Então, é um complexo gigante, gigantesco. E quando a estação foi desativada, toda essa região, que era bastante, digamos assim, fervilhante, né? Ela foi meio desativada. E hoje, parte da estação é usada para aula de direção, né? E de. O pessoal está aqui, ó, está esperando fazer as aulas. O dia que o Google Earth passou aqui, eles estavam esperando aqui, também fazem exames, né, de direção, de moto, e a gente pode ver aqui a estação ao fundo. Acho que não vai chegar lá porque o carro do Google não conseguiu passar lá porque eles estavam fazendo. Né? É gigante, é imenso e é muito subutilizado. Isso daqui, gente, é um grande elefante branco hoje, né? Todo o patrimônio ferroviário hoje, na nossa cidade, aqui em Avaré, é um elefante branco. Os dois, no centro da cidade. Aqui ficam as casas de turma, que eram os funcionários menos graduados, né? Moravam aqui, alguns ficaram, outros saíram, as casas foram invadidas, enfim. A gente tem de tudo aqui. Então, a gente precisa, né, fazer conhecer a importância disso. Uma pela questão do patrimônio, outra pela questão de que a gente, uma hora, vai ter que reativar isso daqui, né? Porque, assim, as pessoas, vamos fazer aqui a Secretaria da Cultura, vamos fazer aqui a Secretaria do não sei o quê, e ninguém percebe, ninguém sabe, ou finge que não sabe, que vamos chegar num lugar aqui para mostrar para vocês do alto a estação. Isso daqui é patrimônio ferroviário, que uma hora ele vai ter que ser reativado, porque, né, a gente está nessa coisa de caminhão e não dá conta de mais nada, e que o patrimônio ferroviário ele só pode ser utilizado de volta para o ferroviário, ou um centro cultural para ferrovia, ou nas escolas de formação, ou mesmo de patrimônio, e as pessoas, principalmente o governo, né, as pessoas ligadas ao governo, elas ficam fazendo mil conjecturas, fazendo mil planos para fazer disso daqui outra coisa. Eles querem derrubar, querem fazer coisas que não estão ao alcance, não estão, digamos assim, não está o que isso daqui precisa, né, ser feito. É um lugar bastante enorme, né, como vocês viram. Eu vou mostrar de cima de novo, para vocês terem uma ideia, que é tudo isso daqui, vem daqui até aqui. É uma faixa de terra gigante e que virou uma ferida no meio da cidade, né? Porque aqui é o único. Agora tem um outro aqui, um túnel, que faz a ligação do resto da cidade à Brabância, né? Que é esse outro bairro que cresceu para cá, também por conta da estação. E
E o que se fazer com esse pedaço gigante de ferida urbana que a gente tem aqui? Uma cicatriz urbana, né? Fazer. São perguntas, né, que a gente precisa falar, né, e pensar para a gente ter sobre o que se pensar, né? Sobre o que. Então, é uma cidade totalmente que foi dependente, né, das ferrovias. Uma desse lado e a outra desse outro. Então, e hoje, por conta do fim do sistema ferroviário no Brasil, do sucateamento, nós temos duas grandes cicatrizes, né, na cidade. Uma que é a estação ferroviária antiga, que eu falei para vocês agora há pouco, e outra é a nova. Então, nós temos duas estações desativadas, com duas grandes cicatrizes urbanas na cidade. Né? Se de dia é vazio, à noite é pior ainda, porque esses lugares não são iluminados, esses lugares podem nem ser perigosos, mas a gente não tem mais a sensação de segurança, né? Não vai mais fazer a gente ir para aquele lugar. Também vai pensar assim, ir para esse lugar fazer o quê? O que a gente vai fazer? Se não tem por quê? Eu vou voltar aqui para a estação antiga para a gente ver como perto do centro de Avaré a gente está. Eu vou voltar aqui de novo para os armazéns dos Matarazzo, né, para a gente ver a tipologia bem inglesa, né? Porque a gente importava tudo, né, gente? Até as plantas dos galpões. A gente vê que se nós pegarmos onde era o leito do trem, da estação antiga, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Como a estação nova, vocês vão ver que a estação velha também tinha muito alcance. Ó, a gente está longe da estação, ainda tinha as casas da FEPASA aqui. A estação está aqui do lado, virando essa esquina. Aqui os galpões onde os trens entravam, né, para fazer recarregar. Eu vou andar um pouquinho aqui com vocês nessa avenida. Essa avenida é uma avenida bastante importante, ela liga o leste-oeste da cidade. Né? Ela é um dos eixos de formação da cidade. E faz muito pouco tempo que, depois de desativar a estação, ela começou a ter uma certa vida. Muito em conta de um supermercado grande que está instalado nela, e outra do poupa-tempo que veio para cá, com lojas americanas e tudo mais. Mas era uma região bem morta. Né? Ali mesmo onde é a estação, saindo do colégio, é uma região que realmente as pessoas não frequentam. Quando a gente está andando aqui, era o leito do trem. Então, vocês vão ver que a gente vai ter ainda bastante... Ai, desculpa, gente, mudei aqui. Não era para ter mudado. Mudei de lado, desculpa. Vou voltar lá. Virei a direção no lugar errado. A gente vai ver que é uma região bastante galpão, né? Falei já isso para vocês. E aqui nessa região funcionou durante muitos e muitos anos a
a cooperativa de leite paulista. Inclusive, a gente acordava com o apito da cooperativa. Ela tocava às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, que era o horário, né, de troca de turno deles. E Ela tocava às 11 ao meio-dia, a saída às e 11 a ao meio-dia e a entrada. É. Isso. Então, ela tocava 4 vezes, não eram 3, eram 4 vezes. Era às 7, às 11, meio-dia e 6. Isso. E a gente ouvia na cidade inteira. A gente acertava os relógios, a gente acordava, a gente fazia as coisas pelo apito da cooperativa. Exatamente. E não era isso mesmo. E aqui do lado também. Inclusive, a única coisa remanescente do laticínio, né, é essa torre aqui, a torre que, inclusive, ela já era antiga, ela era de outra construção industrial que tinha, e ela está ali ainda em pé. Hoje aqui é uma vistoria de automóveis, ela não tem mais, essa parte não funciona mais. Aqui ainda, como é de 2016, 2017, esse Google, ainda tinha a cooperativa aqui, que era bem... Mas já estava no final, né? Se não me engano, eu acho que fechou a cooperativa, não existe mais. E aqui se instalou, a gente nota ainda, né, bastante... A maioria dessa tipologia de galpão ainda é presente na avenida. Mas eu estou indo por aqui para mostrar para vocês que depois, né, que o trem não correu mais aqui, que apareceram umas casas melhores, né? Essa casa já é do final dos anos 60, 70, mas ainda os galpões ainda permanecem. Essa casa fazia parte de uma chácara, não tem lá, né? Essa região aqui é uma região bastante problemática para a gente, que apesar de ficar no centro da cidade, é uma região que ela tem um paredão, que não está mais, digamos assim, sendo usada para nada, né, essa região. Do outro lado é um posto e um grande galpão fechado, e mais para frente a gente tem, pasmem vocês todos, um terminal urbano. Os trens da cidade, os ônibus da cidade chegam aqui e saem daqui. Isso bem no meio, desculpa, gente, bem no meio da cidade. Ou seja, de tantos lugares para se colocar um terminal urbano, se coloca um terminal urbano, né, que vai atrapalhar todo o trânsito da cidade e toda a parte urbanística, né, do centro da cidade com um terminal urbano. Esse é um barracão gigante, gente, gigante, bem no centro da cidade. A gente vai atravessar aqui, é péssimo, a gente não tem visão para lugar nenhum. E vocês podem ver isso daqui. E, pasme, a gente está a 2 quarteirões de onde é o centro da cidade, propriamente dito, que ainda mantém um certo art déco, né? Os barracões art déco, as casas, a casa da família da Nigel aqui, também é dos anos 40. Aí a gente vê o
onde hoje é a drogaria São Paulo, Drogazil. Um prédio lindo, Art Deco, né, que foi da época áurea do algodão. E aqui o nosso mercado municipal, que é tombado pelo patrimônio municipal, mas ele está bastante descaracterizado, ele era todo neoclássico aqui, o pessoal, quando reformou, tirou. Mas essa região é uma região que dá enchente, uma região que, porque passa um rio aqui por baixo. E a gente está aqui a 2 quarteirões da ferrovia. E toda essa cidade se desenvolveu a partir dos anos 10, 20, 30, por conta da ferrovia, né? A gente vê os casarões Art Deco nos anos 30, que a gente pode ver que realmente foi uma época boa, né, de construção. Então, a gente tem esse quarteirão aqui todo Art Deco, porque na época tinha dinheiro para se construir, né? Aqui, vou mostrar para vocês que a gente está um quarteirão. Se dizia que era a época do coronelismo, tinha os coronéis, né? Sim, Coronel João Cruz, ele é dos anos 20, 30, eram fazendeiros ricos aqui, né? Fazendeiros de café e punham dinheiro no centro de café e de algodão, era o ouro preto e o ouro branco. Aqui é o antigo Cine Santa Cruz, que hoje é a agência do INSS. Hoje está muito descaracterizado, por dentro já não existe mais, a fachada se manteve. Essa parte de cima, a parte de baixo está bem descaracterizada, mas mantém-se em pé, né? A gente vê aqui a gente vê ainda as fachadas Art Deco, né? Foi uma região, um período, aqui uma das lojas mais antigas da cidade, que funciona desde os anos 20, que é a Casa Haddad, que eles vendem aviamentos, né? Linhas, agulhas, coisas para artesanato. E aqui a gente está no Jardim São João. O Jardim São João é um jardim público que, inclusive, ele já existia, né, como jardim público, uma praça. Ele foi ampliado por 2 vezes, uma nos anos 1900, 1910, e depois nos anos 50 e 60. Quando a ferrovia vinha para um determinado local, toda a parte de praças acabavam aparecendo. Então, a gente vai ver que vão aparecer praças em vários locais da cidade. No mapa, acho que eu mostrei para vocês, que 3 praças que vão aparecer. O Jardim São João é um deles, uma dessas praças da ferrovia. Inclusive, as plantas, né, as árvores que são plantadas, vinham pela ferrovia, porque a superintendência daqui pedia para São Paulo as mudas de árvores, e eles mandavam por trem. Então, aqui, a gente vai ver que várias plantas são dessa época, do Jardim Antigo, do Largo São João Antigo. Ele foi remodelado faz uns 60, então a gente já está com 60 anos, né? Ele tem bem estilo anos 50. Esse é um metal de Art Deco bem tardio, anos 50. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte do jardim. Ô, Val, Fala um pouquinho sobre o estilo Art Deco.
para as pessoas, às vezes as pessoas não sabem, não sei. Acho que é sempre bom falar um pouquinho dos estilos Falo. arquitetônicos. Aproveita, Bom, né, senhora arquiteta urbanista recém-formada. vou mostrar aqui para vocês. Bom, esse lado aqui é o jardim, é a fonte luminosa, que nos anos 50 e 60 era bastante comum você fazer nas praças, né, as fontes que jorravam água. Até hoje funciona, né? Essa parte, ela foi restaurada há uns 20 anos atrás, mas já vai ser restaurada de novo. Esse jardim é um jardim tipicamente modernista, né? Pastinhas, seguindo, né, as tendências modernas. E, do outro lado, a gente vai ter, esse não o Centro Avarense, que é um clube que foi bastante importante aqui, que remodelou toda a sua fachada também, né, para ficar ornando com a praça. E, atendendo a pedidos, vou falar do Art Deco. Aqui a gente tem um elemento de Art Deco muito bonito. Aqui dá para ver bastante a fachada. É uma loja da Honda. Hoje eles tamparam essa fachada. O que é o Art Deco? O Art Deco é um estilo de arquitetura, mas ele não pegou só na arquitetura. Ele era um estilo decorativo. Então, a gente vai encontrar utensílios domésticos, a gente vai encontrar sapatos, roupas, jogos de chá, de jantar, Art Deco, que vai ser o quê? Que usar as curvas e as retas, né, para decorar. Então, eles não vão querer mais usar aqueles ornatos, aquelas coisas florais, né? Vai se usar motivos geométricos, como a gente vê aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem as pilastras com decoração geométrica. Né? Se fosse uns anos... Ai, para de mostrar isso. Não quero ver. A gente vai ver isso daqui, que as cantoneiras são todas geométricas, a fachada, né? Eu não vou ver aqui nenhum tipo de como o pessoal fala aqui, de rococó, né? De florzinha, desenhadinha. Vai ser tudo muito reto, muito sóbrio, e ao mesmo tempo vai ter um enfeite, né? Vai ter uma decoração, vai ser uma coisa pensada. Então, esse daqui é um exemplo muito bonito de Art Deco, né? Você vai ter as janelas também com motivos geométricos. A gente consegue ver daqui, né? Essa aqui era se não me engano, essa foi a primeira estação rodoviária de Avaré. Era aberta aqui embaixo, os ônibus paravam aqui e aqui do lado. E aqui em cima era moradia, né? As pessoas moravam. E eu não tenho certeza, gente, mas hoje é uma revendedora da Honda. E tá bem conservada. Eles colocaram um grande painel aqui, mas não mexeram. Ao contrário dessa casa, que é uma casa de estilo da mesma época do Art Deco, é um estilo neocolonial, muito linda. Ela foi toda mexida, porque ela foi alugada para uma loja de roupas, e a loja mexeu em tudo. Tudo. E ela não era tombada, e assim nós a perdemos. A gente tem ela só aqui na imagem e na memória. Eu vou descer por aqui, que essa é a Rua Mato Grosso, desculpa, Rio Grande do Sul, que é uma das ruas é a rua de comércio mais importante da cidade. Aqui vou mostrar um outro exemplar do Art Deco para vocês. Infelizmente tá com as
a coisa de luz aqui na frente, mas esse tem mais decoração. Então a gente vê, olha como são as janelas, né? As esquadrias da janela, toda decorada, sem rococó, sem florzinha, mas num estilo geométrico. Dá uma olhada aqui nessa sacada, a decoração geométrica que ela tem. E aqui em cima, então, o Art Deco, ele vai se apegar nesses detalhes, né? Detalhe geométrico, muito pouco rebuscado, a gente vai ver que então, as linhas são muito limpas, né? Aqui também já é um Art Deco mais simplificado, o frontão aqui, que é onde fica a frente, em cima da entrada da casa, muito simplificado. Aqui, e a gente vai encontrar no centro, todas essas casas remanescentes, elas eram, aqui embaixo, casa comercial, comércio, e em cima os donos moravam nela. Inclusive, eu não lembro qual delas, era uma sapataria famosa, que chamada Sapataria Rex, Casa Rex. Não lembro se era essa daqui ou essa daqui. Ela era aqui pintada de verde, era muito bonita. E aqui para cima tinha a Casa Verde. No sábado eu vou mostrar outra aula para vocês. Vou mostrar fotos da Casa Verde, que era a única casa Art Nouveau que tinha aqui. De novo, né? Passando aqui pelo mercado. O mercado é muito importante para a gente, que era onde sempre se fez as trocas, né, de abastecimento, numa época onde não existia supermercado, né? Então, o mercado ele sempre foi um mercado de grãos, de hortaliças, até o aparecimento das feiras livres e tudo mais. Ainda hoje, ele é um importante centro de abastecimento aqui de Avaré. Ele é todo utilizado, né, na parte de fora, com os bares, os restaurantes. E vou voltar aqui naquele edifício Art Deco. O Art Deco, ele aparece nos anos 20 na Europa. Inclusive, tem um grande festival de arte decorativa na França, e é de lá que vem, né, esse estilo. Aqui a gente tem um Art Deco mais elaborado, né? Aqui embaixo funcionava um grande armazém, e aqui são, se não me engano, são 2 apartamentos em cada andar, são 2 andares. Quando eu me mudei aqui para Avaré, eu cheguei a aventar de poder morar num edifício histórico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto para vocês. O frontão muito decorado, né? As sacadas curvas, né? E uns enfeites, digamos assim. Uma decoração muito geométrica. Aqui do lado é uma casa bastante simples, ela tinha umas janelas originais, mas elas foram retiradas e colocadas de vidro, não está totalmente ruim, mas bastante simples, né? E aqui do lado a gente tem uma outra casa, vamos ver se vai sair. Aqui a gente tem essa casa que não é Art Deco, né? Ela já é anterior ao Art Deco, então a gente consegue ver, olha a diferença. Que eu tenho os medalhões, as guirlandas, né? De flores, as conchas, o frontão aqui em cima mais desenhadinho.
E aí aqui a gente tem um que ele vai fazer uma mistura, né? Ele vai pegar a balaustrada desse estilo aqui, que é o eclético, mas ele vai colocar uma decoração muito geométrica, né? É uma pessoa que ela vai estar assim, ai, não sei se eu gosto dos dois, vou colocar os dois. Bom, e eu vou chegar agora, e lembrando, né, que a gente está a 2 quarteirões da ferrovia. Nós vamos chegar agora num lugar que é bastante importante para a gente ainda hoje, por ficar dentro do centro e ser patrimônio público, que é o prédio da prefeitura, que é Art Deco também, um prédio Art Deco, dos anos 40. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele mais para cá para vocês. Ai, gente. Esse pedaço aqui é uma região bastante importante. A gente está a um quarteirão da ferrovia, né? E, por exemplo, tem essa casa maravilhosa aqui, que ela é dos anos 30, e foi pedido o tombamento dela pelos donos, e é bem aqui do lado do nosso do Paço Municipal. Deixa eu ver se eu chego perto do Paço Municipal. Não cheguei. Me mandou para o outro lado. Vamos ver se eu consigo ir por aqui. Não consigo. Vou voltar lá na frente para mostrar para vocês. Essa região, eu acabei de falar para vocês, né, do Art Deco. O Art Deco, ele vai brigar nessa época, nos anos 30 e 40, com o neocolonial. O neocolonial vai ser muito utilizado aqui. Olha, aqui já é dos anos 50, mas o neocolonial ele vai brigar o tempo todo essa já é uma casa eclética, neoclássica, muito bonita, muito bem paga, é da família Pimentel. Ninguém pode negar que eles cuidam bem. Bom, chegamos aqui ao nosso edifício. Ele é um edifício Art Deco muito simples, de planta padrão, ou seja, igual a ele, existem mais 4 ou 5 no estado, porque o estado pegava a mesma planta e replicava, né, para fazer um órgão público. Todos os outros são fóruns, ele é o único que é prefeitura, né? Então, é um prédio que ele está sendo usado como prefeitura desde então, muito, muito usado. Ele é um prédio, o prefeito atende aqui, o gabinete do prefeito, e é bastante conhecido, é um prédio bastante amado, digamos assim. E a gente tem também um outro edifício Art Deco importante para a gente, que é a Escola Maneco Dionísio. Não por acaso, tem o nome da pessoa que conseguiu que a ferrovia passasse por Avaré. Porque o Maneco Dionísio, ele era um político, escritor, educador, e ele era contra a República, ele era monarquista. Mas como ele era muito ferrenho na defesa da cidade e tal, e ele conseguiu que a cidade passasse, que o trem passasse por Avaré. Então, essa escola, já existia uma escola aqui, quando foi ampliada a escola foi colocada com o nome dele. E é uma escola bem... Peraí, deixa eu voltar que nós passamos dele. É uma escola grande para a época. E na época, a escola funcionava nesse edifício aqui, que é um dos prédios de escola mais antigos. Hoje é tombado pelo Estado, é uma casa
neoclássica, né? Dá para ver as janelinhas sequenciadas em arco, a falsa pedra, né? Aqui no rebaixo, as coluninhas, né? A coluninha jônica aqui, então, onde não aparece o telhado. Então, essa é uma casa neoclássica, que está dentro da arquitetura eclética, né? Quando foi feita a escola, eles já fizeram nesse estilo mais moderno, que é o moderno, né? Era o Art Deco. Essa escola foi restaurada há muito pouco tempo atrás. Ela tem um poço de escada muito bonito com tijolo de vidro. Era uma modernidade imensa na época, né? Não conseguimos ver. E desse lado nós temos uma ampla praça com uma concha acústica, que era um local para shows. Essa praça foi feita em 59, então era a época que estava bombando, né, a criação de Brasília. A gente precisa sair daqui. A criação de Brasília, o progresso, 50 anos em 5, e essa praça, ela diz muito, né, da questão moderna, né, para a gente. Não à toa, a prefeitura foi construída no estilo mais moderno que existia na época, a escola. Então, a concha acústica, eu vou fazer outra coisa aqui, gente. Vou fechar aqui. Vou mostrar de cima para vocês isso. É só fechar ali no xizinho ali que você já mostra ali em cima. Gente, obrigada. Estava perdida aqui. Aí, achei. Ó. Aquele lugar que a gente andou agora é aqui. Então, aqui nós temos o Paço Municipal, a Escola Maneco Dionísio, né, que é tudo isso aqui. A gente viu só a frente. Aqui a concha acústica. Essa concha acústica, aqui era um local onde tinha venda de boi, né? A Avaré era a origem lá, em 1850, era um pouso de tropeiros, né? Era um grande terreiro. Isso. Então tinha de tudo aqui, acontecia tudo. Eu tenho um livro antigo da Flora Bock, que ela diz que existiam touradas aqui, imagina. E aqui ficava a Capela Nossa Senhora das Dores, que hoje é o santuário, né? Que os fundadores da cidade também doaram para a igreja, né, ter a paróquia, né? Aqui a freguesia. Então a gente vai ter aqui, e veja bem, aqui está a ferrovia, gente, passando aqui. No quarteirão, a gente tem a administração da cidade, que sempre foi aqui. A gente tem, então, um centro de reunião de pessoas, né? A concha acústica ela foi construída para ter shows, comícios e tudo mais. A gente sabe que logo depois, em 64, 65, a gente já não podia mais fazer isso por causa do golpe. Mas na época a gente estava em 58, 59, onde as pessoas podiam se reunir, falar, e era a coisa mais moderna que existia. Não tinha coisa mais moderna do que essa conformação. A praça em mosaico português, feito por um artista daqui, o Fausto Mazzola. Na verdade, ele é de Campinas, mas ele morava aqui, então ele, né,
Hoje o santuário, a Igreja Nossa Senhora das Dores, e justamente faz o eixo da cidade, né? Aqui passava a ferrovia, e aqui era Primeiro o eixo da eixo, cidade. primeiro eixo da cidade, porque os fundadores da cidade moravam aqui. Então, é uma região, né, que é o encontro dos dois eixos de crescimento da cidade. O foco da cidade, do crescimento da fundação da cidade foi aqui, né? E veio para essa região, e veio a ferrovia, né, para juntar esses dois eixos. Tanto que a cidade desenvolveu pro lado da ferrovia. Exatamente. Veio para cá, né? Ela veio daqui para cá. Lá pelos anos 40, a gente viu crescendo para cá. Só que já existia um núcleo aqui, nessa região, que a gente vê que não é quadradinho, né? Aqui, ó. Essa região aqui, ela não foi pautada pela ferrovia. Ela foi crescendo do jeito que as pessoas queriam, né? Porque era o núcleo mais antigo da cidade. Quando a ferrovia chegou, aí começou a fazer a coisa mais certinha, que é esse núcleo para cá, né? Inclusive, olha, aqui também, esse pedaço aqui é um pedaço antigo, mas é que veio depois da ferrovia. Gente, alguém tem alguma coisa a falar, alguma pergunta? Esse aqui, né? Nossa Senhora das Dores. Nossa, Val, foi ótimo, viu? Eu vou. Nossa, conseguimos entrar dentro da igreja! Aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor. Olha, essa é a matriz Nossa Senhora das Dores, gente. É uma igreja lindíssima, que até hoje ela é tombada pelo patrimônio municipal, mas até hoje a gente não sabe porque ela não é tombada pelo patrimônio estadual. Ela é íntegra, não tem um milímetro dessa igreja que não é pintada, que não é decorada. Ela é decorada inteirinha. E maravilhosa, uma igreja grande, de porte grande, e ela foi construída entre os anos 20 e os anos 40, né? Então, uma igreja desse porte, né, dessa riqueza, era uma igreja para um pessoal... Era uma capela pequena, depois aconteceu uma reforma que ampliou ela. Isso. Essa daqui já é a segunda reforma, né? É a segunda reforma, porque a primeira reforma fez uma igreja meio neoclássica. E agora, daí veio essa, que era uma igreja, como diria, uma igreja eclética, né? Uma mistura de estilos. Era muito lindo, muito lindo. Aí, sai aqui. Nossa, eu nem mirei para entrar dentro dela e a gente entrou. Por fora, queria muito mostrar a praça para vocês, mas a concha acústica, aqui ela. As pessoas falam que é neogótica, mas ela é muito eclética. Ela tem todas as misturas de estilos. Tudo que você fala assim, é românico, tem, é gótico, tem, bizantino, tem, renascentista, tem. Ela é uma mistura mesmo, que era muito, muito comum, né, na virada do século, o estilo neoclássico, e o neoclássico, o eclético, e ele continuou firme e forte durante muito tempo, porque os estilos não se sucedem, eles continuam vivendo junto, né, convivendo com os outros. Então, é muito bonito. Val, mostra a praça da concha acústica. Não entra, Nígene. Não, mas eu vou falar, bem nessa entrada aqui, ó, mostra exatamente onde você está aí. Havia uma rua. Lembra que havia uma rua? Aí foi fechada a praça. Deixa eu ver.
Aqui? É. Deixa eu Era fechar a aqui. continuação da Major Vitoriano. Isso. Vamos ver se a gente... Aqui, ó. Peraí. Não, filha, volta. Ai, olha, gente, ela não entra. Ela tem a rua, mas não... Vou tentar de novo. Então, mas é uma rua que passava carros, depois ela foi fechada. Sim, é verdade, eu lembro disso. E ficou tudo uma praça grande. Ela entrava assim. E aqui fala que a gente consegue entrar dentro para ver, mas não conseguimos. Ó, Val, ela só vai conseguir quando tiver uma bolinha. Então, como não tem bolinha em volta aqui, é que ninguém fez nenhuma foto 360 para poder entrar. não, mas você viu que tem uma ruazinha? Tem uma ruazinha mostrando que dá acesso, mas não dá. É uma pena. Essa é uma praça hoje não com a pandemia, né? Mas é uma praça usada pela Feira da Lua. Fica do lado de uma fundação antiga, fundação na qual eu trabalho, a FREA, e é bastante utilizado, as pessoas vão ainda. Já foi muito mais, né, no passado, mas acontece muita coisa nessa praça. Praça é É uma a Fan praça Pop, a famosa Fan Pop, onde muitos artistas foram revelados aí na Fan Pop. Como sim, Lenine ganhou fofoca aí. é, Foi e bastante outros isso. artistas. A famosa Feira da Lua, Acontece aí. agora voltou. Agora. Voltou, né? Voltou? E outros. A famosa também quadrilha feita pela faculdade, pelo FREA, que sempre é Sim. utilizada aí, a quadrilha Festa Junina. A gente faz mesmo. E aqui do lado é a casa da família Ward, que hoje faz parte do colégio, né? Também totalmente art déco, a gente consegue, é muito bonita essa casa. Olha a decoração dela. Hoje, infelizmente, está descaracterizada. Não, é o da frente que está É essa daqui. É. Essa casa era uma casa que morava um padre, o padre Elmir. É uma casa, ela já não era, ela era mais antiga do que essa aqui. E ela tinha uma sacada aqui, e aí a Carmen Stephens alugou, né, e descaracterizou ela. Manteve a parte de cima, o frontão dela, as cornijas, essas coisas bonitas aí, mas descaracterizou muito, enfim. Mas está em pé. É uma das coisas que a gente fala, descaracterizou um pouco, mas a gente chega num nível que a gente fala assim, pelo menos está em pé, sabe? É ruim pensar assim, mas é verdade. Porque da noite para o dia, a gente vê como a Casa Verde, que é uma casa antiguíssima, no Largo São João, ser derrubada, e uma casa, vou mostrar para vocês agora, essa casa, em 2 dias também foi colocada no chão. E era uma casa que não podia ser mexida, essa casa aqui. Essa casa não podia ser mexida porque ela fica no entorno dessa casa que é tombada e da matriz que é tombada, então ela não poderia ser mexida. E ela foi, simplesmente chegaram e falaram, não, vamos demolir, e demoliu. Da noite para o dia. E depois eles demolem, depois que eles pedem autorização para a prefeitura. E aí já não tem mais nada. Aí eles pagam aqui, essa casa aqui, ó, da paróquia, do lado aqui da Inovar. Aqui. Essa área aqui, essa casa aqui, pelos relatos de estudos e livros, aí foi a primeira delegacia de Avaré. Foi aí. Parece que foi aqui.
Porque Mas não tem foto, não tem nada, quando né? renovarem, é o número 3 ou 4. Val, Da... Oi. espera só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa. A gente está com o horário já meio avançado. Você quer falar do outro? Deixa eu só falar com o pessoal aqui. Gente, eu queria que vocês abrissem as câmeras para a gente conversar um pouquinho. Eu vou parar a apresentação. Tá. Nossa, a gente vai falando, né? Ai, não tem fim. É assim Ari. mesmo. Quando a gente começa a falar sobre patrimônio, não tem fim. Então, é o seguinte, nós estamos próximo das 17 horas e a gente ia... Val, vou desligar... Desliga o seu microfone um pouquinho, que tá vazando o som. Isso. Isso. Então, assim, a gente está perto das 17 horas. A gente começou um pouco atrasado por conta da, né? A gente não estava conseguindo fazer a gravação na plataforma do Google Meet. Então, assim, vocês podem ficar mais um pouco. Como é que está o horário de vocês, né? Porque quando a gente coloca um horário de início e de fim, a gente subentende que as pessoas se organizaram para aquele horário, né? Então, tudo que for passar muito, eu preciso perguntar para vocês se vocês podem ficar, porque assim, todo mundo recebeu o e-mail que eu mandei ontem. A gente fez uma divisão da apresentação, né? A gente colocou uma parte da cidade para falar hoje e uma parte da cidade para falar no sábado. Aí, assim, eu posso continuar agora e falar a minha apresentação, ou eu posso deixar e a gente fala disso no sábado, né? Aí depende de vocês. Né? Quero até agradecer por todo mundo ter ficado, né? Porque realmente passou um pouco do nosso horário. Então, me digam, né? Como que vocês estão de agenda? A minha parte não é muito longa, mas como eu falei, né? Essa coisa do patrimônio é um assunto que dá muito pano para manga, porque a gente adora falar, né? Sobre essas coisas. Eu ainda, em particular, adoro falar sobre ferrovia, né? Então, já viu, né? Que o negócio vai... Aí me digam, então, como está a agenda de vocês. Senão a gente encerra agora e no sábado a Val continua falando sobre essa parte da cidade e eu falo sobre a minha parte, que é falar um pouco sobre a Estrada de Ferro Sorocabana. Por mim, a gente pode ficar mais um pouco. Eliana, a Ana, como é que tá? Olha, hoje eu tô apertada, Vânia. Para mim, o horário agora, 5 horas, já é o limite. Para mim, sábado seria bom, porque daí seria livre. Tá, então tá bom. Vamos deixar para o sábado. Isso. Acredito que a Valdirene também tem um compromisso similar ao meu. Similar ao seu. Então é isso, gente. Vamos encerrar, né, a nossa apresentação de hoje. Mais uma vez, obrigada pela presença de todas vocês. Val, foi excelente conteúdo, muito obrigada. Acho que é super importante, super válido trazer essas reflexões acerca do nosso patrimônio cultural, da importância de preservar a cidade, não só a questão dos prédios, mas os costumes, né, as nossas histórias, as nossas memórias, né, e esses espaços, né, o que foi ali, o nome das ruas, tudo isso, acho que é importante a gente manter essa memória viva. E aí eu conto, então, a gente está gravando, então, eu vou disponibilizar assim que a gente finalizar a gravação. E eu espero vocês, então, no sábado, tá? Eu vou mandar um e-mail também de lembrete, porque é isso, né? Para não confiar só na memória. Estaremos aqui. Tá certo, gente? Beijo, gente. Um beijo para vocês e até sábado. Obrigada. Obrigada, até sábado. Tchau, tchau, gente. Bom ver vocês. Tchau, Ana. Tchau, Eliana. Tchau, tchau. Tchau, Vânia. Val, você encerra a gravação? Encerro. Beleza. Pronto.